Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma grande revolução tecnológica, a imagem que vem à cabeça é uma ruptura limpa, né? Um antes e depois perfeito. Uhum. Como se fosse um passe de mágica. Exato. É tipo a transição dos cavalos para os carros ou das máquinas de escrever para os computadores. Fica parecendo que de um dia para o outro o mundo inteiro simplesmente vira chave. Pois é, essa expectativa de uma linha reta, de uma mudança linear, é super comum. Mas a realidade do chão de fábrica, a vida real da indústria, é bem caótica. Com certeza. Ela é pavimentada por atalhos temporários, tecnologias de transição e muita adaptação aos custos do momento, sabe? E olha, é exatamente essa tensão que salta aos olhos na nossa análise de hoje. Para quem acompanha a gente, nós estamos mergulhando nas fontes da edição de número 48 da newsletter Descarbonização Competitiva. Uma edição bem densa, aliás. Muito densa. Ela cobre o período de 19 a 25 de abril de 2026. E a nossa missão aqui é desvendar o tema central desse material, que mostra como a descarbonização hoje avança por meio de uma dança extremamente complexa. É quase um cabo de guerra, eu diria. Perfeito, um cabo de guerra. De um lado, a gente tem inovações estruturais, tipo o hidrogênio, que mudam tudo a longo prazo, e do outro, um pragmatismo imediato, quase cru, como os biocombustíveis. O mais interessante das fontes desta semana é justamente observar a indústria operando nessas duas velocidades ao mesmo tempo. E como isso funciona na prática. Então, de um lado, a gente vê o capital bilionário fluindo para reescrever as regras do jogo, né? Com vetores como o hidrogênio. Mas, em paralelo, existe uma urgência brutal de cortar emissões hoje. Usando a mesma infraestrutura envelhecida que já está instalada, certo? Exatamente. Porque ninguém pode simplesmente desligar a fábrica, cruzar os braços e esperar o futuro chegar. A operação tem que continuar. Bom, vamos desempacotar isso olhando primeiro para o transporte pesado. Acho que ele ilustra perfeitamente essa dupla velocidade. Com certeza. O material traz dois exemplos excelentes sobre isso. Sim, o texto menciona primeiro que a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresentou um veículo pesado movido 100% a biodiesel, o famoso B100. Então, o que o mercado chama de solução drop-in, né? Isso. Ou seja, aproveita-se o motor a combustão que já existe e apenas substitui-se o líquido que vai no tanque. Mas aí a newsletter traz um baita contraste. O projeto Cavendish, certo? Ele mesmo. O material detalha esse projeto, revelando um motor da Mahle de 13 litros movido a hidrogênio. Ele tem a mesma força de um motor a diesel, elimina a emissão de carbono no escapamento, mas tem um problema. A infraestrutura. Exato. Ele exige uma infraestrutura de abastecimento que ainda é quase um fantasma no país. O contraste aqui, no fundo, é estritamente financeiro. O caminhão a biodiesel serve para mitigar o CAPEX imediato. Aquele investimento pesadíssimo na compra de frotas novas. Isso, porque nenhuma transportadora vai mandar para o ferro velho uma frota a diesel que ainda tem, sei lá, uma década de vida útil. O biodiesel salva o fluxo de caixa agora. Faz total sentido. Já o motor a hidrogênio da Mahle ataca a raiz do problema. Ele queima o gás diretamente na câmara de combustão, em vez de usar aquelas células de combustível super complexas. Não sacrifica a força de tração do caminhão, né? Zero sacrifício. Mas o gargalo é que, sem gasodutos ou postos de hidrogênio espalhados por aí, esse caminhão maravilhoso simplesmente não sai do pátio da montadora. Pensando aqui numa analogia para quem nos escuta, o biodiesel seria tipo uma daquelas atualizações de software. A gente baixa o arquivo, instala no mesmo computador de sempre e a máquina roda um pouco melhor. Boa. E o hidrogênio? O hidrogênio exige uma troca completa do sistema operacional e do hardware inteiro. É muito mais potente, não trava, mas obriga você a jogar o equipamento antigo no lixo e comprar um novo. É a imagem perfeita da situação. E ainda nessa linha de usar o que já temos, o material traz um estudo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Eles sugerem que transferir cargas das rodovias para navios na nossa costa, a famosa cabotagem, reduz emissões em até 8%. Um alvo fácil e super barato para descarbonizar o escopo 3, aquelas emissões indiretas da cadeia de logística. Exato. Mas olha, aqui vai uma provocação minha.
Focar demais nessas soluções de transição rápidas, tipo o biodiesel e os navios convencionais, não seria uma desculpa da indústria Uma desculpa para quê, exatamente? para adiar os investimentos monumentais que são necessários na infraestrutura do hidrogênio? Sabe, empurrar o problema com a barriga? Olha, essa preocupação faz muito sentido no papel, mas ela esconde a realidade nua e crua do custo de capital. A indústria não opera com recursos infinitos, A conta tem que fechar no fim do mês. com certeza. E tem outro ponto. O próprio uso do biodiesel puro, o B100, tem umas pegadinhas seríssimas que a newsletter faz questão de apontar. Tipo a degradação, né? Exato. O biodiesel se degrada muito mais rápido que o diesel fóssil. Se ele ficar parado no tanque, acumula água e cria até bactérias. Nossa, bactérias no tanque do caminhão? Sim, isso exige frotas cativas com um controle de manutenção rigorosíssimo, porque se bobear, o motor funde. Então veja bem, a transição paga a conta da sobrevivência hoje, para que a revolução estrutural possa ser financiada amanhã. Não é uma desculpa, então. É uma ponte. É exatamente uma ponte. E por falar em transição que já está gerando caixa, o material cita a eletrificação bruta, mas em nichos bem específicos. A Volvo CE já começou a produzir caminhões articulados pesados 100% elétricos para mineração e construção. Isso mostra o quanto a tecnologia de baterias já amadureceu. E o que me deixou fascinado não é nem a redução de carbono em si, é a matemática por trás da operação. Colocando na ponta do lápis, o segredo da eletrificação na mineração subterrânea não está só no motor do caminhão. Está no OPEX, no custo operacional do dia a dia da mina. Porque os caminhões a diesel geram gases muito tóxicos, certo? E isso obriga a mineradora a gastar verdadeiras fortunas com sistemas gigantescos de ventilação lá nos túneis. E quando você coloca um elétrico lá embaixo, A necessidade de ventilação simplesmente despenca. A economia gigantesca na conta de luz dos ventiladores frequentemente já paga o custo extra que a empresa teve comprando o caminhão elétrico. caramba, é a descarbonização se provando através da planilha de custos. Literalmente. Agora, essa lógica de repensar a base das coisas nos leva direto para os campos e plantações. E aqui o cenário da nossa análise fica fascinante. A agricultura entrando pesadão no jogo. Sim, porque a descarbonização deixou de ser um negócio restrito a chaminés e baterias de lítio. Ela está acontecendo no DNA, na engenharia genética. A edição destaca a nova unidade de produção de sementes, a UPES, do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC. Eles estão aplicando uma biotecnologia avançadíssima. Eles prometem aumentar a produtividade da cana-de-açúcar em até 50% por hectare. 50%. E a mecânica por trás dessa biotecnologia muda completamente o paradigma agrícola do país. Como assim? Historicamente, se a gente quisesse produzir 50% mais açúcar ou etanol, a gente precisava de 50% mais terras cultiváveis. O que quase sempre significa derrubar a mata, né? Exato. Mas agora, ao editar a semente para fazer fotossíntese de forma mais eficiente e resistir a pragas, a produtividade explode sem a necessidade de desmatar uma única árvore a mais. Isso blinda a produção contra aquelas acusações internacionais de desmatamento indireto, né? Totalmente. E mais importante, fortalece a base de novas indústrias, tipo a do SAF, o combustível sustentável de aviação. Que é uma indústria que depende profundamente de biomassas abundantes e baratas para se sustentar. Com certeza. Sem escala, o SAF não decola, com o perdão do trocadilho. E a gente vê na newsletter como essa base agrícola se conecta com a macroeconomia. O governo federal avalia elevar a mistura de etanol na gasolina, e lendo os relatórios ali, fica evidente que o foco não é só ambiental. É uma verdadeira muralha econômica. Sim. Produzir o próprio combustível em maior quantidade isola o país contra os choques do petróleo, que são ditados por guerras e conflitos lá fora, e de quebra estanca a evasão de dólares. E no mesmo bloco do texto eles falam sobre usar hidrogênio verde para criar fertilizantes verdes, que é outra sacada macroeconômica. Substituindo o gás natural fóssil, certo? Isso. A produção de fertilizantes é o grande ponto de estrangulamento da nossa soberania alimentar. Porque a gente importa muita coisa. Hoje, a agricultura nacional consome muita amônia que deriva do gás natural importado.
Quando acontece qualquer choque geopolítico, o preço do alimento aqui dentro do Brasil dispara. E como o hidrogênio verde resolve isso? Ao usar a nossa matriz elétrica limpa para produzir o hidrogênio verde e, a partir dele, a amônia verde, a gente elimina essa dependência. A gente descarboniza a raiz do agronegócio e blinda a safra contra a volatilidade do mercado internacional. Mas olha, além desse mesmo material, eu esbarrei num paradoxo que me deixou bem pensativa. Qual? A análise de hoje alerta bastante para os riscos climáticos imediatos, o calor excessivo, as estiagens extremas, ameaçando quebrar a safra do milho safrinha, que hoje é um insumo vital para o etanol de milho. É um ponto de atenção fortíssimo. Então, a minha dúvida é, ao fugirmos dos combustíveis fósseis e abraçarmos a biomassa, a gente não está só trocando de problema? Digo, saímos da mira do risco geopolítico e entramos direto na mira do risco meteorológico? Olha, essa substituição de riscos é o grande calcanhar de Aquiles da transição energética. E a newsletter é cirúrgica nisso. É por isso que a recomendação central da análise foca na diversificação compulsória. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Apostar segurança energética em uma única cultura que é super vulnerável a extremos climáticos, tipo o milho safrinha, é repetir o erro de depender de um único fornecedor de petróleo. A solução, então, seria diversificar os insumos de biomassa? Isso. A solução passa por criar um portfólio amplo. Usar a cana avançada do CTC, uma caoba, biogás feito a partir de resíduos animais. A resiliência climática de verdade só existe se tivermos diversidade na matriz agrícola. Faz sentido. E toda essa necessidade de garantir insumos seguros acaba nos empurrando para o tabuleiro geopolítico global, né? Para a disputa pelos minerais críticos. Ah, o xadrez dos minerais. Isso é fascinante. É impressionante a quantidade de capital se movendo nas fontes dessa semana. Temos o Brasil se posicionando como líder absoluto no chamado ferro verde. Graças à pureza altíssima do nosso minério combinada com a nossa energia limpa. Isso cria barreiras de entrada globais enormes, porque a gente consegue produzir a base para o aço de baixo carbono com um custo operacional absurdamente mais baixo que o resto do mundo. E o dinheiro grande acompanha essa vantagem, né? Muito dinheiro. A edição cita o Fundo Clima via BNDES captando 4 bilhões e 100 milhões de reais na Alemanha e tem aquele investimento de 12 bilhões no Rio Grande do Norte. Para criar aquele hub gigante de energia eólica, solar e hidrogênio, em parceria com a Alemanha também. Sim. O que atrai tanto esse capital alemão, na sua visão? É a necessidade desesperada da Europa por segurança energética industrial. E o Brasil entra nessa parceria não só oferecendo vento e sol abundante, mas oferecendo estabilidade. E o BN10 ajudando nisso. O BN10 atua como um escudo, mitigando aquele risco gigantesco de variação cambial. Assim, as empresas conseguem financiar a infraestrutura pesada com juros razoáveis. Mas, ao olhar para essa corrida toda, especialmente com aquela notícia da compra da mineradora Serra Verde por uma empresa americana, um alarme soa forte. A Serra Verde é uma peça-chave nisso tudo. Sim, ela extrai terras raras, minerais essenciais para fazer aqueles superímãs das turbinas eólicas e dos motores elétricos. Lendo isso, lembrei muito dos nossos antigos ciclos econômicos. O ferro verde e as terras raras são o nosso novo pré-sal. Potencialmente sim, mas com os mesmos riscos antigos. É isso que me preocupa. Corremos o risco de repetir a história e sermos apenas a padaria que vende a farinha barata para outras nações que vão lá, assam um bolo tecnológico super complexo e nos vendem muito mais caro depois. O risco de reprimarização da economia é brutal. E é histórico no Brasil. É aqui que a newsletter introduz aquela recomendação vital baseada no conceito de energia embutida. Explica melhor esse conceito para quem os escuta. Claro. Exportar o minério bruto de terras raras ou até mesmo colocar hidrogênio verde puro em navios e mandar para fora é entregar a maior margem de lucro para os gringos. A gente faz trabalho pesado e eles ficam com lucro? Basicamente. A estratégia inteligente de integração vertical significa pegar essa energia barata e esses minerais e usar internamente. Fabricar aqui mesmo as baterias, os motores elétricos, as turbinas inteiras. Ah, entendi. Porque quando a gente exporta o equipamento final, a gente está exportando a nossa energia verde, que já está embutida naquele produto de alto valor agregado? Perfeito.
Vender a farinha não sustenta a transição do país. A gente precisa vender o bolo inteiro. E manter o controle dessa cadeia mineral, seja da farinha ou do bolo, envolve criar regras bem estritas. A edição, por exemplo, cobre um projeto de lei que exige o rastreamento eletrônico da origem do ouro. Isso é para elevar a governança de vez e banir o ouro ilegal das cadeias ESG. Exato. Como isso impacta a atração de capital na prática? O rastreamento digital muda totalmente o perfil de risco no setor bancário. Até hoje, grandes fundos globais evitavam financiar mineradoras por medo de acabar financiando o ouro ilegal sem saber. O risco de imagem era alto demais. Altíssimo. Agora, ao criar uma espécie de impressão digital inalterável no sistema financeiro, as mineradoras legais conseguem comprovar a origem limpa. Isso derruba as taxas de juros que elas pagam em empréstimos e isola e sufoca o mercado ilegal. A governança virando uma redutora direta de custo de capital. Adorei. É o bolso ditando a regra moral. Bom, com tanta energia limpa sendo gerada e minerais sendo extraídos, a gente chega a um gargalo físico que o material destrincha muito bem, que é o armazenamento dessa energia toda. O grande pesadelo da energia renovável. Pois é, temos as famosas hidrelétricas reversíveis citadas na análise. Para quem tenta visualizar, imaginem o seguinte, durante o dia, quando sobra energia solar na rede, a gente usa essa energia extra para bombear a água de um lago lá embaixo até um reservatório no topo de uma montanha. É como empurrar uma pedra morro acima. Exato. Aí à noite, quando o sol se põe e falta energia, a gente solta essa água que desce a montanha com tudo, girando turbinas e gerando eletricidade de volta para a rede. São o que a gente chama de baterias gravitacionais. Bem mais baratas que bancos gigantescos de baterias químicas, imagina. Muito mais. A vantagem aqui é puramente mecânica e financeira. Construir reservatórios aproveitando o relevo geográfico oferece um custo incrivelmente inferior a instalar milhares de blocos de baterias de lítio só para estabilizar a rede nacional. Até porque a intermitência da energia solar e eólica é um problema físico bruto, né? Sim, quando o vento para e o sol some, o buraco na geração é instantâneo. Precisa de uma resposta mecânica rápida para não causar apagões pelo país. E as baterias químicas enfrentam seus próprios fantasmas regulatórios, como o texto mostra. As fontes citam a Statkraft recebendo autorização da ANEEL, na Bahia, para um projeto piloto de baterias em grande escala. O objetivo deles é criar um business case prático, provar a viabilidade econômica na vida real. Só que, em contrapartida, a Atlas Renewable levanta uma bandeira vermelha altíssima na newsletter. Eles dizem que o Brasil tem todos os minerais, tem a demanda, mas a falta de um marco regulatório claro está travando o setor inteiro. É que a ausência de regulação é tipo um pedágio invisível que espanta qualquer investidor. Sem regras do jogo, ninguém entra em campo. Exato. O capital privado precisa saber exatamente como ele vai ser remunerado por prestar esse serviço de estabilizar a rede elétrica. Sem regras que definam quem paga por essa energia armazenada e devolvida nos horários de pico, o modelo de negócio simplesmente não fecha. E os bilhões ficam travados em planilhas teóricas. Ficam só na promessa. Bom, no meio dessa complexidade toda de materiais e mineração, surge nas fontes um exemplo maravilhoso de economia circular de elite trazido pela HP. O projeto de recuperação de cobre deles... Isso. Eles desenvolveram um processo para recuperar cobre de altíssima pureza, raspando lixo eletrônico antigo e obsoleto. E a importância mecânica desse processo vai muito além daquela ideia fofinha de reciclar plástico. É bem profundo. Eles estão literalmente garimpando lixo. Sim. Extrair cobre puro daquelas trilhas microscópicas em placas-mãe antigas significa que a HP, como fabricante, não precisa depender da abertura de uma mina nova em outro continente. O que reduz de forma absurda as emissões de escopo 3 na cadeia de fornecedores deles, né? Reduz muito. E, estrategicamente falando, cria uma blindagem direta contra interrupções globais no fornecimento do cobre. Que hoje é o condutor principal de quase toda a tecnologia verde existente. Sem cobre, não tem transição energética. Ponto. Falando em consumo gigantesco de tecnologia, a análise aborda um embate tributário bem tenso envolvendo os data centers, que são o coração da economia digital. Esse fogo cruzado é complicadíssimo. É uma briga boa.
De um lado, as grandes empresas, as Big Techs, estão querendo isenção de impostos para importar servidores e equipamentos de altíssima eficiência térmica. E do outro lado? Do outro lado, os fabricantes nacionais estão pedindo protecionismo, pedindo tarifas altas contra esses importados para estimular a produção local. E aí, como a gente decifra esse paradoxo? É uma sinuca de bico. Porque assim, proteger a indústria nacional é ótimo para gerar emprego, mas forçar o mercado a usar uma infraestrutura local que talvez seja mais antiga e consuma muito mais energia, não vai contra a descarbonização? O segredo para entender esse embate é focar no impacto térmico. Um servidor importado de última geração não é só mais rápido processando dados. Ele trabalha em temperaturas significativamente mais baixas. E num data center, a conta de luz mais cara de todas é o ar-condicionado, né? Disparado, a refrigeração gasta rios de energia. Então, se a tarifa de importação força as empresas a usarem máquinas nacionais que esquentam mais, o calor extra gerado exige um consumo colossal de energia limpa só para resfriar as salas. Nossa, faz todo sentido. Em um cenário onde a nossa energia limpa é finita, taxar a eficiência térmica para proteger a indústria local acaba sugando megawatts preciosos do sistema. Exatamente. O clima e a meta de descarbonização aqui entram em atrito direto e frontal com a política industrial de geração de empregos. É um equilíbrio muito delicado. E para fechar esse panorama das tecnologias físicas, o material cita rapidamente aquele futuro vertiporto no campo de Marte focado naqueles eVTOLs. Os famosos carros voadores. Isso, com uma proposta 100% elétrica. Mas a newsletter lança um questionamento sobre a densidade das baterias e o peso necessário para levantar voo. E eu repasso a provocação para você. Existe uma necessidade real desses carros voadores serem puramente elétricos hoje? A física das baterias atuais é bem cruel com a aviação. Um sistema híbrido rodando com o SAF, o biocombustível de aviação, não seria infinitamente mais prático e econômico no curto prazo? Olha, a newsletter foca muito nisso e com razão. As baterias químicas hoje ainda são muito pesadas para a relação de empuxo que a aviação exige. É muito peso morto para carregar lá para cima. Exato. Usar sistemas híbridos que queimem combustíveis sustentáveis oferece uma densidade de energia imediata altíssima. Isso alivia o peso da aeronave e permite que o modelo de negócio dos eVTOLs decole muito mais rápido na vida real. É por isso que aquela iniciativa da Invest SP com a AGIS, agência alemã, para criar um hub de SAF no estado é tão estratégica, certo? Com certeza. Ela reduz o risco e garante que a gente tenha matrizes de combustíveis líquidos mais eficientes prontas para essa nova aviação. O que nos empurra para a grande questão final e talvez a mais sensível de toda a nossa análise de hoje no fim do dia. Quem é que paga a conta do Prêmio Verde? A pergunta de $1 milhão. Toda essa infraestrutura de hidrogênio, a refrigeração dos data centers, as baterias. No mercado entre empresas, no B2B, a newsletter deixa claríssimo que virou licença para operar. No mercado corporativo, o jogo já mudou. As grandes corporações estão exigindo a descarbonização de seus fornecedores. É como um clube VIP, onde o passaporte de entrada deixou de ser o lucro puro e passou a ser auditoria climática. Se não tiver o selo de descarbonização, perde fatia de mercado na hora. E a mudança estrutural nesse universo B2B é que a sustentabilidade deixou de ser uma coisa voluntária e bonita para se tornar um critério duro de risco. O texto cita o fomento via mercado financeiro, né? As apólices de seguro. Sim, o surgimento de apólices de seguro financeiro cobrindo projetos de carbono é um baita exemplo. Pensa comigo, se uma empresa tem um projeto florestal de carbono e a floresta pega fogo. O seguro entra em ação e garante que os créditos prometidos aos investidores vão ser entregues de qualquer jeito. Exato. Isso transforma um projeto ambiental que antes era visto como arriscado em um ativo super sólido e financiável. Isso deve atrair rios de dinheiro. Atrai aqueles trilhões de dólares de fundos de pensão super conservadores que antes fugiam do setor verde com medo de calote. E internacionalmente, a gente vê o surgimento daqueles chamados clubes climáticos.
Conferências bem pragmáticas organizadas fora da ONU. Isso, nações ricas ditando as regras e criando barreiras tarifárias fragmentadas. Mas, quando a gente olha para a base da pirâmide, para o mercado do consumidor final, para o brasileiro comum, a realidade bate forte na porta. A pesquisa da Ipsos na newsletter é um banho de água fria necessário. Super necessária. Metade dos brasileiros se preocupa mais com o custo da conta de energia no fim do mês do que com as emissões de carbono. E com toda a razão num cenário de inflação pesada. Exato. Então, como que a gente resolve essa equação quase impossível que a newsletter apresenta? As grandes corporações exigindo um prêmio verde, produtos mais caros por serem limpos, enquanto o consumidor final no Brasil prioriza exclusivamente o custo financeiro. A conclusão central dessa análise é um soco no estômago de muito idealista. O conceito de prêmio verde precisa morrer. Morrer. Assim, totalmente. Totalmente. Exigir que o consumidor final pague mais caro no supermercado ou na conta de luz só para ter a consciência limpa nunca vai escalar a transição energética no Brasil. Tem que doer menos no bolso. A descarbonização só vai vencer de verdade quando ela for sinônimo estrito de eficiência de OPEX e economia direta. O produto verde e a energia limpa precisam obrigatoriamente ser a opção mais barata da prateleira. Faz todo sentido. Quando o vento, o sol e aquela biotecnologia das sementes conseguirem entregar preços menores que o do petróleo. Aí sim, a adesão da população vai ser automática, focada puramente na economia financeira, que entregar sustentabilidade atrelada a custo baixo domina o mercado. Ponto final. Bom, com tantas conexões e dados, fica mais do que evidente que esse tema não permite leituras superficiais. Antes da gente encerrar esse nosso mergulho profundo nas fontes de hoje, qual você diria que é a última peça desse quebra-cabeça? O que emerge de todos esses casos que a gente viu hoje, desde os motores a hidrogênio até os novos seguros financeiros, é que o clima mudou de andar nas corporações. Como assim, mudou de andar? A descarbonização saiu do departamento de marketing, saiu daquelas ações de sustentabilidade isoladas. Hoje ela compõe a matriz central de risco financeiro, dita os limites operacionais e define diretamente quem sobrevive na indústria. Entender essa dança entre o pragmatismo de curto prazo e a inovação de longo prazo é literalmente garantir a sobrevivência do negócio na próxima década, né? Com certeza. Não é mais sobre salvar o planeta apenas, é sobre não falir. Isso reforça muito aquele pensamento inicial de que não há ruptura limpa. Não tem aquele momento mágico em que tudo se resolve e o mundo acorda verde. A transição se parece muito mais com uma reforma profunda acontecendo na fundação e no telhado de uma casa. Tudo isso enquanto os moradores continuam vivendo, cozinhando e trabalhando lá dentro. Perfeito. Bom, agradeço a terem acompanhado com a gente e indique que voltamos na próxima semana com mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.